Fizemos duas questões aqui sem gravar, mas vamos em frente. Vamos lá. Uma instituição financeira ofereceu a um capital aplicado os juros compostos durante 4 anos, a taxa nominal de 42% ao semestre, com capitalização mensal, e um rendimento de R$10.000 ao final do período. Para oferir esse rendimento, o capital aplicado deverá ser mais próximo de... Então, vamos lá. Uma instituição financeira ofereceu um capital que a gente não sabe quanto é, o nosso PV, a juros compostos durante 4 anos. Há uma taxa nominal de 42% ao semestre com capitalização mensal. E ele teve uns juros de R$10.000 ao final do período. Para oferecer esse rendimento, qual o capital aplicado? Maravilha. A gente lida pouco também com juros em juros compostos, né, pessoal? A gente geralmente tem um FV ou tem um PV. Geralmente, quando eles dão juros para a gente está diante de uma questão de juros simples, mas nós temos que ter atenção, certo? Enfim, qual é a primeira coisa que a gente faz? Transforma em taxa afetiva, né, professora? Divido 42 por 12. Exatamente. No caso, não vai ser por 12. Por que não? O semestre é? É ao semestre capitalizado mensalmente. Então, quantos meses tem no semestre? 6. Exatamente. Então, é 7% ao mês. Tem como a gente converter 4 anos para meses, sem prejuízo aí do prazo? Dá 48, né, professora? 48 meses? 48 meses, exatamente. Então, dá para fazer, né? 4 vezes 12. Deu 48 bem redondinho, perfeito. Só que a gente não tem nem PV nem FV, pessoal. E significa que a gente não vai poder usar HP para fazer a conta. A gente vai ter que usar a aritmética. E na aritmética dos juros compostos, a gente tem que se lembrar que montante é igual a capital 1 mais I elevado a N, né? Deixa eu ver se eu consigo. Sobrescrito. Não. Elevado a N. Eu vou botar assim, com um fiozinho. Elevado a N. Ou seja, capital mais juros é igual a capital 1 mais I elevado a N. É sempre necessário a gente lembrar que montante é capital mais juros. Principalmente numa questão de juros compostos, que não dá nem capital nem montante. Então, você vai precisar usar os juros aí na operação, certo? Ou seja, capital mais R$10.000 é igual a capital 1 mais 0,07 elevado a 48. Certo? Na HP, a gente vai fazer a aritmética da coisa. Ou seja, começando de trás para frente, né? 1 enter 0,07 mais 48 eleva y por x, né? Qual o valor que você vai dar aí?
25,73. 5,73C. Porque isso daqui está multiplicado por C. E agora, para organizar isso, você vai pegar 25,73C, diminuir de C e igualar isso a R$10.000. Na HP, o que é que isso significa? 1 menos, porque na frente desse C tem um menos, né, pessoal? 10.000, troca X com Y e divide. Quanto é que dá o capital? O meu deu 404,39. Vou fazer aqui 1 mais 7% elevado a 48,2573. Perfeito. E isso daqui, menos 1, 24,72. 10.000 dividido por isso. Exatamente. R$404,38. Tem esse valor lá, entre as opções? Qual a letra? Letra A. Letra A. A fórmula dos juros compostos, pessoal, apesar da gente não utilizar ele muito, né, no processo, a gente tem que se ligar que quando a gente não tem os elementos tradicionais, como PV, FV e tudo mais, a gente vai precisar da fórmula para sair, certo? 13. Uma aplicação de CDB no valor de R$ 4.500 é resgatada no prazo de 60 dias por 4.860. Com base nesse dado, a taxa de juros efetiva anual ganha na aplicação é mais próximo de... Então, vamos lá. Uma aplicação com PV de 4.500 é resgatada 60 dias depois. Vou colocar 2 meses aqui, certo? Por um valor de 4.860. E ele quer a taxa de juros efetiva anual da aplicação. Qual é a primeira coisa que você fazia aí? Descobrir a taxa com o CHSPV. Exatamente, descobrir a taxa primeiramente mensal, né? Que é a mais óbvia daí. Então, mensalmente, a gente teria na HP, né? 4.500 CHS PV
4.860 FV, 2N e... Quanto é que dá aí? 3,92. 3,92. Isso é a taxa ao mês. E eu quero a taxa anual. Como é que eu converto uma taxa mensal numa taxa anual? Equivalência. Por equivalência. 1 mais I mensal elevado a 12 é igual a 1 mais I mensal elevado a 1 mais I anual. Ou seja, 1 mais 0,0392 elevado a 12 menos 1 é igual a I anual. Se você está com 3,92 aí na sua tela, o que é que você vai fazer? Divide por 100. Divide por 100. 100 divide 1 mais 12 eleva, y elevado a x, 1 menos 100 vezes. Quanto é que dá? Deu quanto na tua, Julinha? 58,69. Eu fiz com 60N, professora. Se você fez com 60N, você tem que elevar a 360. Eu elevei. Aí dá o mesmo valor. O mesmo valor. Exatamente. Qual é a letra? Letra E. Letra E. Isso. Vamos lá. Antes do enunciado da 14ª, tem um texto. Um financiamento de R$500 mil será pago em 28 parcelas, com juros efetivos de 5% ao mês, pelo sistema Price, nas seguintes condições. Letra A. A primeira parcela será paga no 3º mês. E letra B. Nos 2 primeiros meses, deverão ser calculados juros a serem incorporados ao capital. O valor do saldo devedor, imediatamente após o pagamento da 15ª prestação, é mais próximo de... Então, pessoal, essa é um tipo de questão que vocês podem esperar tanto na prova da FGV quanto na minha prova, certo, pessoal? Uma questão que envolve mais de um tipo de, né, você precisa de mais do que HP para fazer a questão, porque você precisa compreender o que é carência, você precisa compreender o que enfim, juros,
durante o período de carência, o que é incorporar os juros ao capital, certo? Enfim, essa é uma questão típica lá da seção 9, que foi a última seção que a gente viu, certo? Então, veja, o que é que acontece? Eu vou tentar desenhar aqui para a gente dar uma observada melhor sobre isso. Nós temos um sistema de pagamento, certo? Que é de 28 parcelas. Só que a primeira parcela, ele só começa no terceiro mês, ou seja, eu tenho um mês que eu não pago nada, tenho outro mês que eu não pago nada, e a partir do terceiro mês é que eu vou começar a pagar as parcelas, até pagar a parcela 28, certo? Primeiro, isso significa que são 28 parcelas, considerando que eu tenho 2 meses que eu não pago, o prazo da minha operação são 30 meses, entende? Então, eu tenho um prazo de 30 meses com 28 parcelas, porque os 2 primeiros meses, eles são de carência, certo? É preciso compreender isso. Segundo, se eu pegar aqui simplesmente, né, e colocar 500 mil CHSPV, 28N, 5I, PMT, para calcular a parcela, certo? O que é que vai acontecer? Isso daqui está deixando a entender que as parcelas estão começando a ser pagas no primeiro mês, né? Aqui, logo depois do PV, o que não é verdade, porque a primeira parcela está começando apenas no terceiro mês e não no primeiro mês, ok? Por conta disso, tá errado esse jeito de fazer. Por conta disso, a gente tem que levar esse valor de 500 mil reais até um lugar que um mês depois possa começar as parcelas. E que lugar é esse que um mês depois começa a parcela? Que lugar é esse na nossa reta que um mês depois começa a parcela? A parcela começa quando, pessoal? Ele diz ali que no terceiro mês, né, professora? São E 2 que meses tempo- depois, né? E que tempo é esse que um mês depois vai dar no terceiro mês? É exatamente o período 2, né? 2, exatamente. Então, você tem que levar esse capital para o período 2, antes de começar a pagar as parcelas. Certo? Então, eu vou só botar aqui PV de 500 mil, com um prazo de 28 meses, a taxa de 5% ao mês e uma carência de 2 meses. E ele está dizendo que os juros vai ser inserido no capital. Então, por mais esse motivo, a gente tem que achar o FV para esses 2 primeiros meses, onde os juros deve ser incorporado. Ou seja, 500 mil CHSPV, PV 2N, né? 2N 5I, e FV. FV. Entendi. Dá quanto? R$ 551.250. 250. Agora eu vou dar um F-FIM, porque é Entendi. ele que vai compor as minhas parcelas. Uhum. CHS PV.
28N, 5I, PMT. Quanto é que vai dar a parcela? 37.001,29. É isso que ele quer? Ele quer a 20ª. O valor devedor imediatamente após o pagamento. Não, ele quer o valor devedor. O saldo devedor depois do pagamento da 15ª parcela. Quinta prestação. Então, eu vou fazer 14F a morte, porque eu tenho que ir para uma parcela. Um F a morte. Um F a morte, que é como eu sempre tenho que terminar. RCPV. Dá quanto? 347.574,47. Letra. Alguém está fazendo? Eu vou fazer aqui. Tô, Cris. Tá Letra dando. E. Letra E, professora. Alguém mais fez aí? Eu fiz. Deu isso? Deu. Mesma coisa aqui, ó, pessoal, no 15, né? Isso aqui é o 15. O valor dos juros pagos na 16ª prestação será igual a... Veja, se você chegou aqui no Recall PV, é só você colocar um F a morte, que você automaticamente vai ter o valor dos juros da 16ª prestação. É de quanto? R$17.378,72. Letra D. Para fazer rápido essa questão, percebam que você tem que estar ligado no que está fazendo, né, pessoal? Alguma dúvida? Não, quando a senhora faz é super fácil. Eu apanhei foi muito nessa questão. Era só ter calculado primeiro os 2 meses. E assim, pessoal, vai cair uma questão feito essa, certo? É certo, porque precisa caber elementos aí de carência. A gente trabalha muito com carência quando trata de financiamento. Agora mesmo começaram a anunciar compra de carro agora para começo de pagamento apenas em janeiro. Então, veja, você tem 6 meses de carência nessa história. Isso vai alterar os juros, entende? Então, por isso que é muito importante trabalhar com carência. E vai ter questão na prova desse jeito, não tem nem surpresa aí para vocês. Na questão 16 e 17, ele muda o sistema de financiamento apenas.
Ele bota sistema de financiamento saque. Mas ele mantém as condições, né? Porque o início da questão é absolutamente o mesmo. Até a gente achar o 551.250 é absolutamente o mesmo jeito. Porque esse vai ser o capital da operação, tá entendendo? E ele, na 16ª questão, ele está olhando para o sistema saque, né? Aí ele pede o valor da amortização da 15ª prestação. No sistema saque, pessoal, como é que a gente descobre a amortização? Capital dividido pelo prazo, né? Exatamente. Eu tenho um PV agora de 551.250 com prazo de 28. Ou seja, a minha amortização vai ser igual a 551.250 dividido por 28. Dá quanto? Letra 19.687,50. 800. Da letra D, professora. Lá está 19.687. Ah, 687, entendi. É porque é mais próximo, né, que ele diz. Mas aí, aí tá certo, 19.687,50. Na letra D. O valor do saldo devedor imediatamente após o pagamento da terceira prestação é mais próximo de quanto? Mais uma vez, pessoal, essa questão vai ser fácil para quem conhece dos sistemas, né, de amortização. Porque a gente tem que lembrar que o saldo devedor, no sistema de amortização constante, vai ser igual ao capital menos N vezes a amortização. No caso aqui, o capital original é de 551.250. E eu vou diminuir de 3 vezes a amortização que a gente já calculou na questão passada. 19.687,50. Quanto é que vai dar? Letra B. Essas fórmulas envolvendo o sistema de amortização constante não vão estar lá, pessoal.
Vocês vão ter que estar ligados em toda essa lógica, certo? Então, revisem bastante a seção sobre sistemas de amortização, porque conhecer os princípios desses sistemas vão poder ajudar muito vocês aí na realização de questões mais rapidamente. Agora, nas próximas duas questões, ele vai para o sistema de amortização misto. E aí ele pergunta, 18, né? É 18. O valor do saldo devedor imediatamente após a terceira prestação é mais próximo de quanto? Ele não faz essa questão, pessoal, de forma querendo que você trabalhe muito. Quem faz a prova, por incrível que pareça, sabe que você tem que fechar a prova em 2 horas, né? Assim, seria o horário normal, em 3 horas. Então, eles não vão fazer questão para você ficar muito tempo nela. E você tem que perceber quais são as formas fáceis de se fazer a questão, certo? Por exemplo, essa daqui envolvendo o sistema de amortização misto, teoricamente, você teria que calcular o saldo devedor da terceira prestação no saque, o saldo devedor da terceira prestação do price para você achar. Só que o do saque você já tem, porque a questão anterior foi do saque, 492.187,50. Então, você, teoricamente, só teria que descobrir o saldo devedor depois da terceira prestação do price, que você consegue rapidamente fazer. Na verdade, você já fez o começo da questão aqui, né? Já está tudo aqui. Você já sabe como é a questão. Dá um F aqui e aí faz... Mesma coisa, CHSPV 28N5I, acha a parcela, em vez de 14 F a morte, vai ser 2 F a morte, 1 F a morte, recall PV. Quanto é que vai ser o valor desse PV? R$ 521, 494, 494 21. e 21. E aí você somente vai somar isso com 492, 187,50 e dividir por 2. Vai dar quanto? R$ 285.340,86. 300 86. não, Cris. Porque a média entre 520 e 400. Vou somar de novo. Pode Tem ser que que eu ser tenha errado. 521.
494,21. 49. Não, 492. 187,50. 506, 848,6. Qual é a letra? Tem, né? Chegou não. 492. 187,50 mais. 2 dividido. 506. Deixa eu ver se a questão está anulada ou não. Foi anulada a questão, pessoal. Não tinha resposta. Mesma coisa, só que agora o valor da amortização da quarta prestação. Mesma coisa, galera. A amortização da quarta prestação vai ser igual à média aritmética entre a amortização do price e a amortização do saque. A amortização do saque você já tem aqui na questão 16. Porque são todas as parcelas iguais. Então, mais uma vez, você vai precisar apenas da amortização do sistema price, da quarta, para depois fazer a média aritmética. Mesma coisa até 37.001,29. Depois disso, 3F amorte, 1F amorte, X maior ou menor que Y. E aí você vai achar a amortização da quarta parcela. Quanto é que vai ser? Dez 10.926,58. 10.926. 58. Soma com a amortização saque, que vai ser 19.687,50 mais 2 divide. Dá quanto? R$ 15.304,04. Não, 307. 307 Professora, não tem não. Essa resposta dela também foi anulada, foi? também foi anulada. 15.307,04.
19 É, no, toneladas. essa 20 eu também não consegui, não, desenvolver. Não. Bruna vendeu seu carro e do total recebido pela venda, emprestou 20% para uma amiga por um prazo de 8 meses a uma taxa de juros simples de 18% ao ano. E aplicou o restante, 80%, né, em seu banco, também por 8 meses, a uma taxa de juros simples de 27% ao ano. O total recebido de juros por Bruna foi de 3.360, considerando-se o empréstimo e a aplicação. Pela venda do carro, Bruna recebeu um total de... Então, essa é uma típica questão de concurso, né, que a FGV utilizou aqui na prova. Toda vez que a gente fez essas questões durante o semestre, né, eu dizia, essa é uma questão de concurso, que você pode fazer a questão aritmeticamente, sem usar a calculadora financeira, que você não pode utilizar em concurso, etc. E por conta disso, por você não ter nenhum número, né, mas existe um número exato, que é o carro, né, o valor do carro, vamos dizer assim, que a gente não sabe qual é, a gente só sabe o quê? Que tem duas operações, né? Na operação 1, que é empréstimo, né? Ela fez um empréstimo para a amiga dela. Eu tenho um capital, que eu não sei quanto é, eu sei que é 20% do valor do carro, mas eu não tenho esse capital. Que eu emprestei por um prazo de 8 meses. E eu tenho uma taxa de juros simples de 27% ao ano. Certo? E eu tenho uma operação 2. 18%, não, professora? Desculpa, 18%, tá certo. E eu tenho uma operação 2, que é o investimento que ela fez. Não sabemos quanto também foi o capital, sabemos que foi 80% do valor do carro, também por um prazo de 8 meses, e também uma taxa de juros de simples de 27% ao ano. Como eu não tenho elementos suficientes para trabalhar aqui, pessoal, eu tenho que ir atrás das fórmulas aritméticas, né? Então, por exemplo, eu sei que os juros da operação 1 mais os juros da operação 2, tudo isso vai ser igual a 3.360. E que eu posso calcular os juros da operação 1 botando capital vezes I, que no caso 0,18, vezes N, que é 8 dividido por 12, né? Já que é 8 meses e 18% ao ano. E aqui a mesma coisa. Só que vai ser 0,27, 8 dividido por 12. Se a gente pode organizar aqui, né? Tipo, 8 dividido por 12 vezes 0,18. Vai dar quanto? 8 dividido Zero, por 12.
0,12, é isso que você ia dizer? Isso, professora. Pronto, 0,12 de C1, vou chamar C1 aqui. E aqui é a mesma coisa, né? 0,27 vezes 8 dividido por 12. E aqui vai dar 0,18 de C2, né? Resumindo aqui, 0,12 de C1 mais 0,18 de C2. Isso aqui é igual a 3.360. Todo mundo chegou aqui? Alguma dúvida? Só que a gente está considerando aqui, pessoal, que C1 e C2 ele não tem nenhuma relação. E isso é mentira. Porque C1, 0,12 de C1 é 20% do capital. Mais 0,18 de 80% do capital. E isso daqui tudo é igual a 3.360. Então, se eu multiplicar 0,12 aqui por 20%, vai dar um outro número, né? Vai ser 0,024 do capital mais 80% de 0,18. Que vai dar 0,144 de C, do capital original. Isso tudo igual a 3.360. Se eu somar um com o outro, porque tudo está referenciado ao mesmo capital, ou seja, esse mais esse, vai ser igual a 0,168 do capital, é igual a 3.360. Capital vai ser igual a 3.360 dividido por 0,168. 20 mil reais. Letra? B. Letra B. Isso no Excel é muito mais fácil de ser feito do que HP. Eu vou fazer na HP aqui do lado, para que vocês tenham referência, certo? Tem gente que prefere mexer na HP hoje em dia. Mas como vocês vão ter a opção de mexer com Excel, eu vou deixar aqui essa sugestão. O jeito que eu fiz é mais rápido e o Excel, enfim, desenrola mais facilmente. Mas na HP, você pegaria 0,18, Enter, 8 vezes 12, divide. Eu estou fazendo essa primeira operação aqui, ó. Tá vendo? 0,18, Enter, 8 vezes 12, divide. Vai dar 0,12 e você vai ter que marcar isso no Store 1. Você vai fazer a segunda operação agora. 0,27, Enter, 8 vezes 12, divide. Vai dar 0,18. E aí, você vai botar no Store 2. Aí, você continuou o desenvolvimento até encontrar que o capital é 20% do capital original, né? Então, você faz um recall 1, para você estar com 0,12 aí na sua frente, 0,2 vezes. E aí, você vai guardar de novo no Store 1. Depois, você vai fazer recall 2, vai aparecer 0,18 e você vai fazer 0,80 vezes. E vai guardar no Store 2 novamente. Você já está com os dois números. Recall 1 mais, somou os dois, deu 0,168. Depois, 3.360, troca x com y, divide. Vai dar 20 mil reais.
Por favor, façam para ver se consegue. Eu consegui aqui. Maravilha. Ok, consegui também, professor. Maravilha. Pessoal, concluímos aqui a missão do dia, que era fazer, né, enfim, fazer essa prova. Eu queria agora abrir para dúvidas que vocês tenham aí nos estudos de vocês. E eu queria relembrar só um assunto que eu vi que nessa prova toda não caiu nenhum assunto sobre esse, que é perpetuidade, certo? Então, eu queria que vocês lembrassem, né, do que a gente falou sobre perpetuidade, que a principal fórmula da perpetuidade é que parcela é igual... Minto. PV é igual a parcela dividido por I, certo? Então, essa é a principal fórmula de perpetuidade, ou seja, uma previdência privada, que você juntou um fundo de capitalização, e esse fundo vai se transformar em receber no futuro, de forma perpétua, um valor X por mês. Qual o valor X? O PV da operação é igual a parcela dividido pela taxa de juros, ou seja, a parcela vai ser o PV multiplicada pela taxa de juros, certo? Então, relembrem esse assunto também, que vai ser importante, na minha prova vai cair, e eu acho que o da FGV também, eu não me lembro tão precisamente, mas certamente sim, então dê uma olhada nesse assunto. Alguma outra dúvida que eu possa tirar de vocês? Sim. Na PS de 2019.2, o sexto quesito. Deixa eu abrir lá. Sexto? Sim. Vou copiar. Uma empresa oferece um serviço a ser pago pela contratante em 3 parcelas, distribuídas da seguinte forma: 60 mil no ato da contratação, 40 mil 2 meses após a assinatura do contrato
e 100 mil para 3 meses após a assinatura do contrato. Considerando-se uma taxa de juros composta de 1% ao mês, o valor atual desse contrato é mais próximo de. Essa é uma questão de parcelas diferentes, né, pessoal? E às vezes a gente fica tão acostumado a fazer questões com parcelas iguais que quando a gente se vê diante dessa, a gente meio que trava mesmo, né? Mas a grande questão aqui é que você manualmente tem que trazer cada parcela dessa para a data zero, que vai ser o valor atual do contrato, né? Que vai ser o PV do contrato. O que ele está querendo saber aí é exatamente qual é o PV da operação, entende? Vou fazer aqui direto no HP. Você vai pegar a primeira parcela, ou seja, 40 mil reais CHS FV, 2N, tem a taxa de juros de 1I, PV. Quanto dá esse PV? R$ 39.211,84. Dá um stop 1 aí para guardar essa operação. Depois, um FFIM para pagar a memória financeira e vamos fazer a próxima parcela. 100 mil, CHS FV, 3N, 1I, PV. Dá quanto? 97.059.01. Como as duas parcelas agora estão na data zero, eu posso somar as duas. Recall 1 mais. Só que aí você não pode se esquecer da entrada. 60 mil mais. Menos. Mais. Mais, porque ele está querendo o valor do contrato, Cris, entende? Ah, certo. Deu 196.270,86. Soma tudo, né? É, dá quanto? 200, não, 196, 270,86. Tu somou, Júlia? Somei, deu isso, Cris. Valeu. Qual é a letra? Estás com ela aberta, Júlia? Eu não estou, não. Não, tô abrindo. Vou abrir. Letra E. Letra E. Atenção, Qual foi a... pode dizer. Não, pode falar, professora. Vá. Não, é só atenção, porque isso pode ser tanto para juros simples como juros compostos, uma questão como essa, certo? Se fosse juros simples, mesma coisa, você ia ter que vir um por um. Entendi. Qual foi a outra questão, Júlia, que a gente ficou em dúvida? Foi a 7ª e a 8ª também. A gente empencou nessa e saiu empencando no resto. Vou abrir a prova. Tá sétima.
Uma loja oferece a um cliente duas opções diferentes à compra de determinada marca de televisor. À vista, no valor de R$ 4.000, sem desconto, ou R$ 500 de entrada, mais 9 prestações mensais iguais e consecutivas, a taxa de juros compostos de 2% ao mês, vencendo a primeira 2 meses após a data da compra. Foi aí que vocês emplacaram, certo? O valor de cada prestação em 2, que torna os pagamentos das duas opções equivalentes, segundo o critério de desconto racional composto, a taxa de juros compostos de 2% ao mês. Ele coloca aí critério de desconto racional composto, pessoal, mas vocês têm que lembrar que desconto racional composto é a mesma coisa de juros compostos. É só um jeito diferente de dizer, entende? Então, vamos lá. O televisor à vista custava R$ 4.000. Mas a opção a prazo dá uma entrada de R$ 500. Ou seja, a operação mesmo de empréstimo envolvia o valor de R$ 3.500 e não de 4.000. Certo? Então, isso é a primeira coisa. Para essa operação de 3.000, ele diz que a primeira parcela vence 2 meses, ou seja, tem 1 mês sem pagamento e depois começa a pagar, ou seja, eu tenho 1 mês de carência. E depois desse mês de carência, eu vou pagar em 9 prestações mensais, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, como aquela questão que a gente fez na P2, a primeira coisa a fazer aqui é atualizar o valor do PV. R$ 3.500 CHS PV. 1N, que é o período de carência, que você vai ter que acumular juros. 2I FV. Dá quanto? 3.570. Isso. Maravilha. Dá um FFIM CHS PV, porque isso vai gerar as 9 parcelas a 2% de juros. De quanto vai ser a parcela? O meu deu erro aqui. 437,38. Letra? Letra C. Certamente vocês só engancharam nessa questão da carência. E A gente sempre estava se confundindo quando ele colocava assim, 3 meses após, 2 meses A gente estava após. esquecendo da carência, né, Júlia, de atualizar. tem que atualizar. Professor, aqui ele não disse que era para atualizar com juros. Não importa, certo, pessoal? Certo. Ele não diz, tem que atualizar de todo jeito. A única coisa que ele pode dizer é que, assim, durante o período de carência, ele paga a parcela dos juros. Aí vocês tranquiliza. Por quê? Porque durante a carência, você não vai estar pagando parcela, mas você vai estar pagando os juros da carência. Então, o valor não vai ser atualizado pelos juros, porque você vai estar pagando ele, né? Uhum. FIES aí sabe do que eu estou falando, porque o FIES você paga a cada 3 meses os juros da operação. É exatamente por isso que você paga aqueles R$ 50 ali por mês, a cada 3 meses. Porque esse é os juros da carência acumulado nesses 3 meses. Ok. Juliana, Mário, eu estou com problema na HP. Me diz uma coisa, para a gente sempre deixar a memória dela limpa, não é só apertar RCL? FREG, você tem que apertar FREG. O REG está embaixo do RCL, então é FRCL, que é o FREG. Aí sempre limpa, né? Sempre limpa tudo. Ah, não tem jeito não, vou sofrer. Você tem, enfim, eu não sei quais são as opções que você tem, mas o Excel ajuda muito aí, viu? Se você Eu vou deixar aberto na hora da prova. Sim. Isso. A oitava também, não foi, Júlia? A gente não fez. Foi, Cris.
A cachorrinha tá atrapalhando ou tá tranquila aí para vocês? Não, tranquilo. Tô ouvindo ela lá no fundo, lá no final, não tem É. problema não. Então pronto. Tá tranquilo, filho. Não tem problema não. Seu Antônio aplicou metade de seu capital a juros simples pelo prazo de 6 meses e o restante nas mesmas condições pelo período de 4 meses. Sabendo-se que ao final das aplicações os montantes eram, respectivamente, 147 mil e 108 mil, tem-se que o capital inicial era mais próximo de... Muito parecida com aquela questão que a gente fez, né, a 20ª, lá na P2, né? E é sempre isso, pessoal. Metade do capital de um jeito, metade do capital do outro. Operação 1, operação 2. Na operação 1, eu tenho um capital, que é 50% do capital original, e na operação 2 também, 50% do capital original, com prazo de 6 meses na operação 1 e prazo de 4 meses na operação 2. Ao final, o montante, o FV era de 147 mil aqui, e o montante era de 108 mil aqui. Ele quer saber o capital inicial da operação, né? Você não tem juros e você também aqui não tem o capital e nem tem a taxa de juros, certo, pessoal? Isso é que torna a questão um pouco mais complexa. Porque a única coisa que você sabe é que o capital original vai ser igual a 50% da operação 1, do capital 1, vamos chamar assim, mais 50% do capital 2, certo? Ou seja, o capital vai ser igual a 0,50 do capital 1. O capital 1, a gente vai ter que usar a fórmula dos juros simples. Montante é igual a capital 1 mais IN, certo? Ou seja, capital vai ser igual a montante dividido por 1 mais IN. Ou seja, 50% do montante de 147 mil dividido por 1 mais I6, né? 6I no caso, né? Mais 50% do montante 2 dividido por 1 mais 4i. Vamos resumir isso aqui ainda mais? (50% de 147) vezes 50% dá 73.500, dividido por 1 mais 6i, mais 54.000 dividido por 1 mais 4i. Vocês têm certeza que essa questão não foi anulada? Tô achando ela estranha. Vou olhar. Não, foi não. PS 2019, né? Ela tem
Letra D. É a oitava, né? Letra D. Letra D. Certo, certo, certo. Porque a outra fórmula é ir para os juros. Juros é igual a capital vezes I vezes N, ou seja, juros, que eu não sei quanto é, juros de 1 é igual a capital de 1, que eu não sei quanto é, vezes I, que eu não sei quanto é, vezes 6. Está mostrando que sempre cai uma questão dessa, né, professora? Sempre. Por isso que a gente vem fazendo sistematicamente, Cris. Mas essa daqui eu tô achando no nível maior, entendeu? Uhum. Eu não tô conseguindo ter ideias aqui de como sair dela, não. Capital mais juros é igual a 147 mil. Minha Nossa Senhora. Juliana tá Ô, Mário, a professora tá aí pensando, imagina a gente, Mário. Perdi o final de semana. Faz tempo, Mário. Prova é assim. As minhas provas não tem essas questões assim muito difíceis, não. Sei não, é? Tem uma difícil, uma tem, né? Que a gente tem que garantir A raiva. a quem merece, né? Tem que garantir a raiva. Júlia, teve mais alguma, Júlia? Porque a gente pode deixar essa, pular essa. Teve mais alguma que a gente ficou enrasgada? Deixa eu ver, Cris. Eu não anotei, não. Eu fiz um monte aqui, aí A 10ª e a 12ª. foi isso mesmo, O foi. resto a gente fez. A gente pode deixar, professora, se a senhora conseguir, a senhora botar num grupo, se não, paciência. Eu tô aqui no... Aqui você sai, ó, tá vendo? Assim, mais ou menos, né? E vai ser igual a 147 mil dividido por 6C. Ou seja, 147 mil dividido por 6, 24.500. 24.500. Ou seja, vai dar 24.500 C. Isso dividido por C. Os juros, né? Aí só você tem que substituir lá, entendeu? Aí fica, ó, 73.500 dividido por 1 mais 6 vezes 24.500 dividido por C. Aí, tá ligado que não vai ser corriqueiro sair daqui, assim, não é. Que você volta para 1 mais 147 mil dividido por C. Sai, mas você sai longe, entendeu? Assim. Porque vai ser a mesma coisa aqui, ó. 54 mil dividido por 1 mais... Mesma coisa, 108 mil dividido por C. E aí você tem que somar esse com esse e igualar a C. Aí você tem uma equação de primeiro grau, entendeu? Só que não sai fácil, não. Eu vou ver a minha resolução do ano passado para ver se eu saí de um jeito mais rápido, mas eu acho que não.
A 10ª foi? Foi, professora. Vou dar uma olhadinha. Mil oitocentos, 210 dias. Valor do resgate para um capital de 1.800 aplicado a juros simples pelo prazo de 210 dias a 9% ao mês, captado diariamente. Eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer essa questão e vocês se complicaram mais pela viagem aí das outras questões, certo, pessoal? Mas veja, você tem um PV de 1.800, Isso, tem um prazo de 210 dias, isso. uma taxa de 9% ao mês, capitalizado diariamente. Capitalizado diariamente. Você tem que converter essa taxa, porque 9% dividido por quanto? Por 30. Por A gente 30, tinha botado, porque tem a 30 gente tinha dias. botado por 360, a gente foi pelo dia, tá errado, né? Porque quantos dias tem no mês, né? É isso, é. Dentro Não da é própria 300. taxa. É aí que a gente apanhou. Certo? Aí os juros, já que é juros simples, seria 1.800 vezes 0,30 vezes 210. E o montante seria capital mais juros. Letra? Acho que é a letra B. 2.934 deu, foi? Tem 2.930. Exatamente, letra B. E qual foi a outra? A 12ª. Um banco cobra juros efetivos de 20% ao ano. Sabendo disso, a taxa efetiva em uma operação de 150 dias será de... Esse daqui, pessoal, é exatamente usando a fórmula, vamos dizer assim, a fórmula redonda de equivalência. Eu sei que vocês sabiam que era uma equivalência, mas se esqueceram daquela formulazinha que a gente fez lá atrás, quando a gente estava tratando sobre juros simples, que é IK, né, é igual a 1 mais, vou chamar aqui de IX, elevado a K dividido por X menos 1. Se vocês procurarem por lá, você vai achar. Porque o I de 150 dias de operação, primeiro você tem que igualar os prazos em termos de referência de data, né? Vai ser igual a 1 mais 0,20 elevado a 150 por 360, que é o número de dias do ano, menos 1, né? Levando para HP, deixa eu pegar aqui o negócio no HP. A HP, né, seria 1,2, enter, 150, enter, 360, divide e depois eleva. A gente só fez uma questão sobre isso durante o semestre todo. 1 menos 100 vezes. Como é que a senhora sabe, professor? É um computador, é? Oi? Como é que a senhora sabe? É um computador, é? Como é que eu sei o quê?
Só fez Deu essa questão. 7,89, professora. É a letra B. Eu sei porque existe. Essa é uma pergunta muito boa, Mari, de você fazer no dia de hoje, certo? Veja só, existe uma coisa que eu sempre tive e que era o meu grande problema, ao mesmo tempo o meu grande defeito, que é confiança, certo? Então, veja só, Aham. é que o professor não vai fazer uma prova que eu não saiba do assunto. Tá entendendo? Eu já devo ter visto esse assunto. Então, eu sei que 150 dias não é um dia que se encaixa num prazo padrão. 180 meses, não sei quantos meses, né? São 5 meses. Então, 5 meses não é um quinquênio, não é um trimestre, não é um semestre, tudo mais. Mas eu sei que aquela régua de capitalização, ela veio de algum lugar. Ela não é uma bonitinha daquele jeito, né? Ela veio exatamente da fórmula de equivalência de taxa de juros, que é essa, entende? A régua Não, mas a facilitar pergunta. a vida da gente, mas a fórmula original é exatamente essa daqui. Não, mas a pergunta não foi essa, não, professor. Como foi que a senhora soube que só caiu uma questão dessa durante esse semestre todinho? É isso que eu não estou Ah, dizendo. eu me lembro. E é mesmo. Meu Deus. Eu me Então, lembro das HD. questões que eu fiz. Assim, de certa forma, eu me lembro do que eu falei, entendeu? Das questões que eu fiz e tal. Ah, Professora, esse -1 também é elevado, é? Ou ele é embaixo? É embaixo. embaixo. Ah, ok. Eu me lembro da questão que eu fiz, porque eu fiz uma dessa com vocês, quando eu falei sobre o assunto. Faz tempo, né? Deve ter sido um começo, viu, professora? Porque eu não lembro, não. Foi o Mas eu não começo sou. das aulas online. É exatamente É, por isso. Foi o primeiro assunto que a gente viu online. Coitado do seu esposo, professor. Eu me lembro mesmo. às vezes. Igual. Jesus. Aqui a gente chama de 7,89. caixinhas. Não guardem na caixinha isso. Toda caixinha é a minha memória. Jesus. Mais alguma, pessoal? Teve mais alguma, Júlia, que a gente encascou? O Não, a restante gente só a gente desenvolveu, não demorou. foi? A gente só demorou um pouquinho nas questões de saque, mas a gente conseguiu fazer. Ah, foi. Eu fiquei com a Aqui, 20ª, não foi? Que eu não desenvolvi. Foi. SPS. Quer que eu faça a 20ª aqui? Dessa Mas PS? é porque uma leva a outra, professora. Uma leva a outra. É igual. Aí eu tinha parado porque, por conta do horário. Mas uma levava a outra. Pronto, maravilha, pessoal. Então, tá tudo certo para segunda-feira, 6 horas. A prova já vai estar com vocês. No Class, professora, no Class, né? Classroom, eu vou botar P2 ADM e P2 Contábeis, GCOM, GFIM e Processos Gerenciais, certo? PRGE. Então, você vai na sua e marca. O pessoal de administração, vocês vão ver que vai ter um gabarito só para vocês. Em ABCDE. Para o pessoal, para a minha prova, eu fiz a prova num formulário mesmo. Então, vai ter a questão e a ABCDE. Aí você vai marcando lá, certo? Professora, a gente baixa, responde e anexa de novo, né? Eu estou perguntando porque eu sou meio enrolada, né? E no dia, não. Você vai baixar, vai responder, depois você vai clicar no link para o gabarito e vai responder o gabarito lá. A, B, C, entendeu? Vai ter na tela um gabarito para você. Eu consigo responder no próprio Class. Exatamente. Ok. Certo? Aí você não precisa fazer upload nenhum. Você só vai clicar no link do gabarito e vai levar você direto para o formulário do gabarito. Ok, certo. Pessoal, tudo que está na prova a gente viu. Então, vão lá confiantes. Né, uma geração aí que vai fazer prova de matemática financeira com consulta. Isso é bom. Por esse Aproveitar, né? aproveitem
a mamata, porque senão a gente estaria, né, sem consulta, sem nada lá. Eu não fiz nenhum formulário, pessoal, porque vocês têm todas as fórmulas disponíveis com vocês e tem as provas anteriores também, que tem aquela tabelinha de formulário. Então, é só pegar uma tabela de formulário daquelas, que vocês já vão ter todas as fórmulas que precisam, certo? Verdade, eu imprimi, né? E uma forma de botar o formulário junto com a prova, para a minha prova. Então, fica as referências que vocês já têm mesmo, ok? Ok, professora. Estudem, descansem. Boa festa de Santo Antônio hoje. Aqui em casa a gente vai preparar um arraial. Tem milho, não? Tem milho. Vou fazer bolo de milho agora, para ficar bem quentinho na hora que a gente começar a festa. Eita, vai ser festa mesmo. Tomar com um cafezinho. Obrigada, professora. E vamos nessa. Obrigada, querido. Beijo. Obrigada, professora. Segunda-feira. Deus quiser.